Estamos aí para mais uma aula, tá? E uma aula de complementando, dando continuidade naquela aula de geografia que eu estava falando com vocês na semana passada sobre deslocamentos populacionais e migrações, né? Deslocamento em si, tá? Vocês estão vendo aí uma imagem no Word que eu deixei. Essa imagem no Word, já deixei ela em papel, já deixei ela pronta para impressão no Classroom de vocês, tá? E aqui eu estou deixando algumas atividades. Eu vou explicar as atividades agora para a gente fazer, tá? E vou fazer também um relato, tá bom? Então vai ser um relato junto com essas atividades. Então vamos começar com o relato. Bem, o que é o fluxo migratório? O fluxo migratório é onde você tem o deslocamento de uma massa de uma população para outro território, para outro local. Esse deslocamento vem por N motivos e N tipos de deslocamentos, tá? No caso aí, eu tenho um dos casos que é o êxodo rural, ou êxodo, que é uma transferência permanente de povos entre um espaço e outro, tá? Mas eu tenho outros, pendular, êxodo rural, êxodo urbano, êxodo em si, migração, imigração, imigração, forçada, sazonal, permanente, assentamento. Eu tenho vários tipos, mas todos eles têm um propósito, um porquê e uma necessidade desse deslocamento. E aqui a gente vai pegar um exemplo, que é o caso da Venezuela, que está vindo para o Brasil já tem algum tempo, né? Está entrando ali pela Roraima. E entrando por esse espaço, eles estão começando a tirar documentação e se fixar aqui em alguns pontos no Brasil. Creio eu que vocês já tenham visto aí próximo à localidade de moradia de vocês e no centro de São Paulo, tá? É um pessoal trabalhador, é um pessoal ah, que realmente está sofrendo lá, né, com uma política meio cruel, tá? Mas estão conseguindo novas oportunidades de vida aqui. Bem, eu tenho lá fluxo migratório de venezuelanos que se instalou no Brasil, principalmente no estado de Roraima, né, Roraima, já é classificado por alguns estudiosos e jornalistas como êxodo ou diáspora, transferência permanente de povos de um lugar para o outro. Né? Aí você está levando cultura, política, língua, costumes, tudo. Tá? Ainda que os dados apresentados representem um número enorme de imigrantes que adentraram o território brasileiro, não é possível ainda confirmar com precisão o número de venezuelanos que permanecem no Brasil. Isso acontece porque o fluxo migratório teve três momentos, segundo o professor de Relações Internacionais João Carlos Jarokinski, né? Aí ele tem a ideia. O primeiro momento, inicialmente, houve no Brasil o que chamamos de migração pendular. Passei na sala de aula para vocês. Isto é, um deslocamento momentâneo. Isso é um deslocamento de busca do trabalho ou de trabalho em si. Geralmente movido pela busca por emprego, mas no caso aqui eu já expliquei para vocês que é o emprego propriamente dito. Os venezuelanos migraram para o Brasil a fim de inserir-se no mercado de trabalho e também para buscar insumos básicos que faltavam em seu país. Posteriormente, retornaram à Venezuela. Então, seria um tipo de migração é, sazonal, né? Por compra, períodos, momento, ou momentânea, tá? Então, há um retorno. No segundo momento, a Venezuela não apresentava histórico de migração. Isto é, os venezuelanos não tinham o hábito de deixar o seu país. Nesse segundo momento do fluxo migratório, muitos tentaram ficar próximos do seu país de origem e passaram então a fixar-se perto da fronteira, né? E o terceiro momento, qual que é o terceiro momento? Minha filha tá gritando aqui, ó. Qual que é o terceiro? Olha ela aqui atrás, ó. Olha ela aqui. Tá aqui fazendo mó zona, mas tudo bem. Terceiro momento. Os imigrantes venezuelanos passaram de vez pelo estado de Roraima e seguiram para outros estados em busca de ofertas de trabalho. São três momentos aqui que eles encontraram, no caso aí dos venezuelanos que vinham para cá.
Aí eu tô contando uma história para vocês de um caso de pessoas da Venezuela que vieram para cá, dando continuidade aqui na ideia deles virem para cá em alguns momentos, tá? É como se fosse um caso real é um caso real que eu estou passando para vocês para entender melhor o que é um deslocamento populacional e aprofundar. A Polícia Federal apresentou dados constando que aproximadamente 30 mil venezuelanos solicitaram regularização para permanecer em território brasileiro, ainda que não seja precisar o número possível precisar o número total de imigrantes no país. É fato que o estado de Roraima apresenta sim dificuldades para abrigar esse contingente populacional, tá? Essas notícias vinculam a esse fluxo migratório, afirma que a capital de Roraima, Boa Vista, vive uma situação caótica. Muitos venezuelanos tomaram as praças públicas, vivendo em situações de marginalização, agravando também os casos de violência na cidade. Esta situação reflete a falta de políticas integradoras para inserir os venezuelanos aos sistemas públicos, tanto de saúde como de educação. A falta de oportunidades de trabalho e a falta de parceria entre as esferas federais, estaduais e municipais. Esse cenário resulta em uma realidade dramática em Roraima. Muitos venezuelanos encontraram-se em semáforos pedindo esmolas ou vendendo alimentos. Outros dividem abrigos improvisados em praças ou em quartos pequenos, e alguns até passaram a se prostituir. A coordenadora do a coordenadora do programa de política externa do Conectas Direitos Humanos, Camila Zano, ressaltou em material divulgado pelo jornal El País, para ler, clica aqui, né? Tem um site específico ali, que o governo federal tardou em assumir as responsabilidades selecionadas aos problemas que surgiram em Roraima. A falta de acolhida por meio de políticas públicas iniciou um cenário instável e dramático no estado roraimense. É nítida a falta de parceria entre as esferas do governo. Bem, aí eu tenho aqui algumas coisas já acontecendo com isso, que é o caso da imigração venezuelana e a xenofobia. A realidade provocada pelo fluxo migratório que gerou um cenário instável no Brasil foi classificada pelos brasileiros como uma crise migratória, porém é válido esclarecer, né? Que quem foge de uma crise são os venezuelanos. No Brasil, o que gera sensação de crise não é o fato desses imigrantes chegarem e se instalarem aqui, mas sim a falta de políticas públicas que os integrem à nossa realidade de forma acolhedora. Essa triste realidade tem resultado em casos de xenofobia, aversão ou discriminação a pessoas estrangeiras, por alguns motivos também específicos, tá? Casos xenofóbicos já foram registrados no país. O uso da Força Nacional por parte do governo federal aumentou ainda mais o medo dos brasileiros em relação ao desconhecido, fortalecendo o preconceito e o aumento dos casos de violência e conflito. Essa instabilidade econômica associada à falta de políticas públicas de integração ressalta a inoperância do governo brasileiro no recebimento desses imigrantes, que se encontram em situações de vulnerabilidade. O Brasil tem capacidade para receber esses imigrantes? Bem, é... Bem, o Brasil ele tem, entre aspas, né? Então, vamos lá. É necessário ressaltar que apenas de um espaço de Roraima não conseguir absorver sozinho toda essa demanda de imigrantes que lá se instalaram. O número de venezuelanos em território brasileiro não ultrapassa a capacidade do país como um todo de absorvê-los. Apenas 1% da população do Brasil é constituída por imigrantes, um número baixo da média mundial, que é de 3%. O grande problema é a concentração dos venezuelanos em apenas um lugar, né? Como é o caso de Roraima. É necessário então que seja feito um estudo de interiorização capaz de distribuir esse contingente para outros centros urbanos que possam oferecer oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Então a concentração desses mesmos não é boa. O negócio é espalhar para poder absorver eles aqui dentro do nosso país. Aqui eu tenho uma história. Perto da Mãe, é o nome da história.
Foi por meio da reunificação familiar que José David, de 20 anos, teve a oportunidade de reencontrar a mãe. O jovem saiu da Venezuela em 2017 para estudar no Brasil. Com o aumento crescente de venezuelanos em Boa Vista, sua mãe buscou um emprego em outro lado do país, indo morar em Cuiabá, né? Deixando o jovem Roraima. Agora, em 2021, José conseguiu sair de Boa Vista para reencontrar a família em Mato Grosso. Minha mãe vendeu uma televisão, comprou a passagem e foi para Cuiabá em busca de uma vida melhor. Agora, com as passagens que consegui com a Operação Acolhida, vou para Mato Grosso morar com ela. Conta José David. Ele tem o sonho de terminar os estudos do ensino médio e prestar concurso para ingressar na Polícia Militar do Brasil. O jovem passou a alimentar os objetivos há 3 anos, quando passou a morar em Boa Vista. Então, eu tinha 17 anos quando cheguei aqui. Em função da pandemia, não consegui terminar o 3º ano. Espero que essa pandemia passe logo para estudar, sair do ensino médio e ter uma carreira. Quem sabe fazer parte de uma polícia aqui no Brasil. Fazer um concurso para ajudar a minha família, revelou. Desde a chegada à fronteira brasileira até a interiorização, o trabalho das políticas de assistência social exerce um papel de várias faces no atendimento aos venezuelanos. Iniciamos o processo de interiorização fazendo contato com os gestores estaduais e municipais para preparar o município para receber essas pessoas. Preparar as políticas públicas para receber as pessoas. As escolas, as creches, nossos equipamentos públicos da assistência social, CRAS, CREAS e serviços de atendimento para que eles possam se sentir realmente acolhidos e possam chegar a esse município com perspectiva de cidadania, explicou a secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania, Maria Ivelônia Barbosa. Bem, aqui eu já estou falando com vocês um caso específico de migração e uma história ali também venezuelana. O que a gente precisa fazer agora para a gente entender um pouco melhor isso aí? Bem, a primeira coisa é fazer uma pesquisa, e essa pesquisa já deixei uma pré-preparada. Se vocês quiserem mudar, vocês podem também, não tem problema. A primeira pergunta é a seguinte: você é de São Paulo? Vocês poderiam perguntar para os pais de vocês, para os amigos dos pais e para algumas pessoas que vocês possam conhecer. Quiser fazer uma pesquisa no Facebook, no WhatsApp, em algum lugar, pode fazer também, não tem problema. Então, digamos que eu tenho aqui, casos de sim, eu tenho 5. Casos de não, eu tenho 5 também. Caso a resposta seja negativa, você é de qual estado brasileiro? Aí eu vou colocar aqui, ó. Bahia, Minas Gerais, enfim, tenho 2 aqui. Bem, você já morou fora do Brasil? Você já morou fora do Brasil? Se sim, 5. Se não, 5. Beleza? Caso positivo, teve algum motivo específico? Né? Caso negativo, gostaria de morar fora do Brasil? Então, bem, vamos lá. Caso positivo, motivo, emprego. E o emprego apareceu 5 vezes. Né? Aqui em cima também tem, ó. Bahia. Apareceu 5, Minas Gerais apareceu 5. Né? Emprego. No seu caso. Quantos casos de sim e casos de não? Então, positivo, emprego, né? Então, bem, emprego 5 vezes. Beleza? Depois que eu fizer todo esse contexto, eu vou começar a fazer o meu gráfico, que é onde está isso aqui, ó. Isso aqui é o meu gráfico. Como que eu vou fazer, professor? Bem, você pode vir aqui e colocar algumas formas, não tem problema, né? Então vamos lá. Você é de São Paulo? Então quantos de São Paulo você encontrou aqui? Encontrei 5. Né?
Quantos nãos você encontrou? Então, encontrei aqui também. Pronto. Bem, aqui, ó. Já que estou começando a construir meu gráfico. Caso a resposta seja negativa, você é de qual estado brasileiro? Então, 5 pessoas disseram Bahia. Então, vamos lá, Bahia. Então, Bahia. Bahia não encontrei, eu não coloquei o nome. Então, vamos colocar aqui, ó, tá em outros, né? Aqui, ó, outros. Bem. Quantos escreveram Minas Gerais? 5. Então, ainda falta aqui, ó, outros. Bem, coloca aqui. Você já morou fora do Brasil? Né? Então, vamos lá. Então, fora do país, 5. Vamos mais uma vez. Bem, aqui eu já estou montando o meu gráfico, né? Resumidamente, bem, emprego 5, gostaria de morar no sim, 5 e não 5, certo? Bem, tá aqui. Então, fora do Brasil, podemos colocar aqui o seguinte, ó. Podemos fazer isso aqui. Bem, aqui está meu gráfico. Então, o meu gráfico deu o quê? Eu possuo mais ou menos 50% da população aqui paulista, né? Eu tenho o restante aqui de outros lugares aqui que vocês fizeram a pesquisa, enfim, eu estou fazendo um gráfico para vocês, né? E agora eu vou fazer uma outra coisa, vou colocar aqui, ó. Bem, vamos colocar aqui a linha. Então, praticamente aqui eu tenho 100% do pessoal querendo ir para outros lugares, né? Eu tenho uma porrada de pessoal aqui dentro do país vindo de São Paulo para São Paulo, né? É, e possível, então eu vou pintar, né? Então eu vou pintar aqui. Quais são os lugares que mais apareceram aqui? Eu só vou pintar. Além de eu colocar a flechinha, né? Muita gente está saindo de São Paulo. Eu vou pintar também. Vou pegar uma cor e vou começar a pintar. Então eu vou pintar aqui o que apareceu para mim. São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Apareceu para mim aqui. Apareceu outros países, sim. Então a gente dá uma pintada aqui, ó, né? Aqui, só dá colorida, não tem problema. E aí, gente, terminou. Essa é a atividadezinha. A gente só fez uma atividadezinha de busca, né? Dessas atividades, de busca de pessoas. Onde a gente entendeu um pouquinho porque elas se deslocam do seu local. Até a próxima. Tchau, tchau.